Fala moçada, professor Rodolfo Damasceno na área e hoje nós vamos aqui trabalhar uma aula sobre formação da economia mundial, em outras palavras, fases do capitalismo. Então a gente divide essa aula da seguinte forma: vamos tratar um pouco ali do capitalismo comercial, que é o seu início, o capitalismo industrial, seguindo para o capitalismo financeiro e para a mais recente fase do desenvolvimento do capitalismo, que é o capitalismo informacional. Então, gente, o capitalismo ele é um sistema econômico que, desde sua origem, ele vai se expandindo economicamente e territorialmente. Num primeiro momento, ele vai se expressar no espaço geográfico através do colonialismo. Depois, ali, para a fase, o momento do imperialismo. E no momento presente, a gente vê o capitalismo na sua forma atual, como é a globalização, tá? Então, esse sistema econômico, ele apresentou seu dinamismo ao longo da história porque ele vai se transformando. Então, à medida que vão surgindo desafios à sua expansão, ele se transforma. E aí ele vai se sobrepondo a outros tipos de sistema econômicos que existiram aí pelo mundo e se tornou hoje hegemônico, ou seja, dominante, presente na maioria dos países do globo, tá? E aí, vamos ver aqui a sua forma que ele pode ser dividido, como a gente já mostrou na nossa apresentação, numa fase do capitalismo comercial, né, quando você tem as grandes navegações, o capitalismo industrial, quando a revolução industrial aparece, o financeiro, quando os bancos ganham forças na economia mundial, e agora na parte mais recente, a informacional, quando as informações promovidas pelos meios de comunicação se tornam importantes para o desenvolvimento das atividades econômicas. Primeira fase, capitalismo comercial. Então aí lá de cara a gente tem o capitalismo comercial aparecendo quando na nossa história? Ali pelo século XV, vai até o século XVIII, tá? E ele é caracterizado pela expansão marítima. Expansão marítima essa iniciada por potências como Portugal e Espanha, depois Inglaterra, França e Países Baixos, que buscavam rotas alternativas para a Ásia para encontrar os mercados asiáticos, no caso aí as rotas que davam à Índia, tá? Então, no primeiro momento você tem Portugal e Espanha que se lançam ao mar nessa empreitada marítima. Então, pessoal, aí nós temos aqui esse mapa mostrando a expansão, né, marítima, e esse período aí da história é o período das grandes navegações. É um período que reflete ali as conquistas territoriais que a Europa empreendeu, e nesse processo dessas conquistas territoriais tivemos aí a escravização e genocídio de milhões de povos, de pessoas, povos lá da África e do continente americano. Os países europeus também eles comandaram esse processo de colonização, já que se iniciaram nessa empreitada marítima e colonizaram essas terras, exerceram as conquistas desses territórios através da colonização, visando, por exemplo, extração de minérios e atividades agrícolas ali que caracterizaram o processo de colonização de várias partes da América, da África e posteriormente da Ásia. Tá? E nesse período do capitalismo comercial surge uma doutrina econômica chamada mercantilismo. Nessa época aí, o comércio começou a florescer como uma das molas propulsoras das economias das nações que estavam ali empreendendo as grandes navegações. Então, os estados europeus passaram ali a acumular grandes riquezas através do comércio marítimo, tá certo? E aí surge o mercantilismo. E o que é exatamente esse mercantilismo? Quais as características dessa doutrina econômica? De antemão, a gente tem que ver que cada fase do capitalismo, né, quando vai evoluindo, vai tendo ali por base uma doutrina econômica que comanda aquele processo. E no capitalismo comercial, nós temos o mercantilismo. Os adeptos dessa doutrina, à época, eles defendiam que o Estado deveria ter uma postura protecionista, tá? Proteger a economia. O Estado deveria também, com isso, intervir fortemente na economia. Então, os objetivos principais de uma nação que seguisse as ideias mercantilistas era ter um acúmulo de metais preciosos, porque esse era o sinônimo de crescimento econômico. Então, ter um acúmulo de metais preciosos através do que? Através do comércio, da atividade do comércio. O comércio era que gerava riquezas. E aí nós temos como exemplos, expoentes dessa corrente mercantilista, Thomas More e Jean-Baptiste
Colbert, tá? Então são dois economistas à época que defendiam isso. E nesse período também do mercantilismo, o poderio econômico estava concentrado na mão dos monarcas, tá? Os monarcas ali, no chamado que a geografia estuda ali, os estados territoriais, eram aqueles que tinham o poder de comandar tudo, tá? Então era um momento que os monarcas intervinham fortemente na economia, nas relações comerciais, o poder estava centralizado na mão dos reis, tá certo? E a Inglaterra aparece aí no mercantilismo como aquele país que desponta com uma grande potência, né? A primeira grande potência nessa história. Temos a Inglaterra, que vai juntar aí ao longo dessa fase muito poderio através do comércio. E aí ela, com todo esse poderio e os capitais que ela acumula, ela consegue alçar uma nova fase, que é a fase da Revolução Industrial. Começa a Revolução Industrial, dando início aí a uma segunda fase desse processo de desenvolvimento da economia mundial, que é o capitalismo industrial. Então, o capitalismo industrial, né, a segunda fase do capitalismo industrial, tem início ali na Inglaterra, tá, na Grã-Bretanha, século XVIII, que vai comandar, no caso, a Grã-Bretanha, essa nova revolução, através aí da produção de mercadorias, através de uma nova tecnologia, que são as máquinas que vão surgir. Essa revolução, ela não é só tecnológica, pessoal. Vocês têm que entender que ela vai revolucionar também o espaço geográfico, desde a reorganização das cidades em função das indústrias, das fábricas que vão se instalar na cidade, a reformulação das funções do campo. Então você vai ter uma mudança em relação campo-cidade. Vamos lembrar que na Europa, fim ali do feudalismo, tem a política de cercamento. Os colonos, os camponeses que estavam no feudo vão em direção às cidades buscar emprego nessa coisa nova que se chamava fábrica. Então eles deixam de ser camponeses e passam a ser proletariados. Então a gente verifica essa mudança que essa revolução tecnológica causa, não só no espaço geográfico, como nas relações sociais, tá? Então, um dos aspectos mais importantes aí nesta revolução, nessa fase do capitalismo industrial, é a transformação dos recursos naturais pela utilização das máquinas, né? Lembrando que as máquinas que vão surgir aí, nós temos a máquina a vapor, né? Feita uma máquina vapor, a hidráulica, a tecnologia hidráulica também que se desenvolve, e essas duas tecnologias vão sendo aplicadas para produção. E como elas produzem mais rápido, vão consumir de forma mais acelerada recursos naturais. Então a Europa, no caso a Grã-Bretanha e a Inglaterra, vai passar a consumir mais recursos naturais por causa que seu processo produtivo se torna mais intenso. Outro fator interessante que chama a atenção é que esse também período foi marcado pela aceleração da circulação no espaço geográfico. Circulação de mercadorias, circulação de pessoas, sobretudo aí pelo desenvolvimento das ferrovias, do trem, da máquina a vapor e também na navegação com os barcos a vapor. Então observem que quando a gente olha para o mapa da Europa ali por volta do século XIX, 1840, a malha ferroviária ela era muito efêmera, muito pouco desenvolvida. Então o trem vai surgir aí como um meio de transporte que vai caracterizar essa fase do capitalismo industrial. Essa rápida expansão das ferrovias vai permitir ligar vários pontos da Europa que antes estavam isolados. Então percebam que no espaço curto de tempo, a Europa ela consegue ficar mais interligada. Tá? Isso vai permitir uma circulação maior de mercadorias, formando assim novos mercados, circulação de pessoas que vão levar ideias de um canto a outro daquele continente. Tá? Isso permite uma expansão da indústria pelo continente europeu, tá? Por conta do desenvolvimento tecnológico das ferrovias. Outro fator interessante é o surgimento do regime de trabalho assalariado, que é típico das características do sistema capitalista. Então, o regime assalariado é a relação de trabalho que, no caso, o antigo camponês que estava lá nos feudos, que agora se encontra na cidade, trabalhando como operário de fábrica, passa a receber um salário, uma quantia pelo mês trabalhado, tá? Então aí você tem essa classe de pessoas que vai receber, não são mais servos, isso muda as características de relação social que existiam. Então essa
massa de assalariados vai receber um dinheiro, uma quantia, pelo seu trabalho desenvolvido nas fábricas. E, porventura, também eles vão se tornar mercado consumidor, vão ser os consumidores de alguns produtos, dos produtos desenvolvidos nessas fábricas, tá? Então, a gente encontra essa situação. E, ao mesmo tempo que passa a existir esse trabalho assalariado no mundo industrial, ele vai também conviver com o trabalho de escravos ao redor do mundo. A gente encontra isso no Brasil. Tá? Então, o trabalho assalariado passou a predominar as relações de trabalho que existiam à época. E, aos poucos, a escravidão ela vai saindo ali do cenário. Obviamente que a escravidão vai saindo do cenário não só por conta do surgimento do trabalho assalariado, né? A gente encontra os movimentos, por exemplo, movimentos abolicionistas no Brasil que foram intensos, a luta daqueles que foram escravizados também conta muito nessa história, mas elas juntas formam aí essa equação que vai fazendo com que o processo de escravidão vá se desfazendo das relações de trabalho, tá? Olha aqui nesse mapa, bem interessante, como ocorre a expansão do processo de industrialização ali na Europa. Como dito, começa na Inglaterra, depois vai se expandindo ali para o leste europeu, atingindo outros países. Então atinge ali a França, a Alemanha, a Polônia. À medida que o tempo vai passando, essas indústrias elas vão adentrando no continente europeu, adentrando até por conta ali do desenvolvimento das ferrovias, que vai permitir o fluxo de mercadorias e pessoas para essas outras partes do continente europeu, tá? Outro fator interessante é que a expansão da indústria vai desenvolver em alguns outros países, como nos Estados Unidos, ele vai ser um país que tem uma característica de formar ali uma sociedade de consumo, né? Sociedade que compra, que está impulsionada ao comércio. Então você tem o Reino Unido, que foi o primeiro país a se industrializar, na sequência entre os Estados Unidos, com a sociedade de consumo mais desenvolvida, mais em destaque, dá até para colocar aqui para vocês. Aqui, ó, quando começa aproximadamente 1920, essa sociedade de consumo se desenvolve, ó, mais rápida do que em outros países. O Brasil vai ter ali a sua industrialização juntamente com o México, com a Argentina, e o Brasil entra nessa história como um país de industrialização tardia, né? Então a Europa começa com um processo de industrialização que vai ali depois aquela onda de industrialização indo para o leste europeu, depois Estados Unidos e Japão começam a se industrializar e o Brasil, ali na América Latina, mais exatamente na América do Sul, se industrializando de forma tardia. Assim como o capitalismo comercial teve a sua doutrina econômica dominante, no capitalismo industrial vamos observar o liberalismo aparecendo aí como aquela doutrina que dava base a esse processo de expansão do capitalismo. Então lá, os adeptos da doutrina do liberalismo, o que eles defendiam? Eles primeiramente criticavam o absolutismo, ou seja, o poder absoluto dos reis de comandar tudo, de comandar a nação, e criticavam, consequentemente, o mercantilismo, que era que dava base ao regime capitalista anterior. Então, no plano político, eles defendiam uma democracia representativa, a independência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a liberdade do indivíduo, certo? E no plano econômico, o direito à propriedade privada, a livre iniciativa e a concorrência entre as indústrias e o comércio que estavam se formando. É interessante falar que nesse contexto nós temos uma classe, a burguesia, que está ascendendo ali e ganhando destaque, fazendo comparativo, né, um destaque em relação à nobreza. Então você tinha gente que era do comércio que estava ficando mais rico do que gente do que fazer parte ali da nobreza, tá? Então eles do liberalismo que defendiam essa doutrina econômica eram contrários à intervenção do Estado na economia, tá? Tinha essa ideia e favoráveis à livre circulação do mercado, à livre ação do mercado. Acreditavam que o mercado se autorregulava e para eles a riqueza ali vinham da produção, ou seja, da indústria, do que era trabalhar na indústria, diferente do que era ali na fase anterior, que a riqueza para quem defendia a corrente do mercantilismo vinha do comércio. Como os dois grandes expoentes dessa corrente de pensamento econômico, a gente vai encontrar Adam Smith e David Ricardo. Seguindo aqui na nossa linha do tempo,
Essa revolução, ela passa por outra transformação. Vamos chegar no período da segunda revolução industrial, que ocorre ali no fim do século XIX. Mudanças importantes estavam acontecendo ali na fábrica, como o quê? A produtividade e a capacidade de produção, elas aumentaram muito rapidamente com o desenvolvimento tecnológico. A introdução de novas máquinas foram responsáveis por isso. A introdução de novas fontes de energia também. Petróleo e eletricidade vão aparecer aí como outras fontes de energia favoráveis ao desenvolvimento da industrialização. Outro elemento é a especialização do trabalhador, né, numa única etapa produtiva. Então, você conseguia manter o trabalhador focado em uma única atividade. Aquilo aumenta a produtividade, essa especialização do trabalhador. Antes, você tinha um trabalhador ali sempre passando por todas as fases do processo produtivo de algum determinado bem. E agora não, ele estava especializado em uma única função. E depois intensifica-se aí a ideia da fabricação em série. É aquela história da esteira que vai rolando e levando ali para o trabalhador que já estava especializado concluir aquele processo produtivo. Então a fábrica tem aquele novo modelo de fabricação em série que vai repercutir em outras fábricas. Ali no caso a gente conta a Ford, né, como o início que dá essa ideia dessa produção em série, mas isso vai para outros tipos de produção fabril e também ultrapassa as fronteiras ali das fábricas, permeando outras relações produtivas, tá? Uma outra fase aqui do desenvolvimento do capitalismo é o chamado capitalismo financeiro. Ele vai começar a surgir nesse processo quando a segunda revolução ela está ocorrendo. Então, a segunda revolução industrial marca o momento em que o capitalismo vai começar com a sua etapa financeira e monopolista, marcada aí pela origem das atuais grandes corporações que nós vamos encontrar hoje no mundo, essas grandes corporações que viram conglomerados e depois indústrias transnacionais, tá? Então, no início dessa segunda revolução industrial, o capitalismo ele vai alçar sua nova fase, a fase financeira. E qual é essa característica dessa fase financeira, tá? A mais importante é que o crescimento acelerado que foi observado na segunda metade do século XIX, tá? Com a formação dessas grandes empresas industriais e comerciais, aumenta o número de bancos que passam a investir nessas indústrias, tá? E aí o capital produtivo, começa a se confundir com o capital financeiro. Ora, você tem bancos investindo nessas indústrias, você tem indústrias que vão criar os bancos para financiar seus projetos, tá? Então começa aí esse capitalismo financeiro, a parte mais especulativa. Nesse processo, a gente vai ver uma concorrência acirrada, vai favorecer que grandes empresas, né, façam fusões, incorporações de outras menores. E aí vai surgir, nesse momento do capitalismo, duas características, as empresas monopolistas e os oligopólios. São fatores aí de setores da economia. E qual que é que diferencia uma da outra? O monopólio, uma empresa, um monopólio, quando a gente tem, é uma situação em que uma única empresa domina a oferta de um determinado tipo de produto ou serviço. Então, os preços vão ser fixados por essa empresa monopolista e não fixados pela concorrência entre as várias empresas daquele setor. Hoje em dia, a maioria dos países eles têm legislações que evitem que haja um monopólio de uma empresa sobre um determinado setor, tá? Mas a gente nem sempre vai ver que isso exatamente acontece dessa forma. Vou tentar mostrar uma figurinha para vocês bem interessante, que mostra a quantidade de produtos que nós temos no mercado e como esses produtos são oferecidos por apenas algumas poucas empresas, indústrias, tá? Corporações. E aqui nós vamos ver o monopólio. O que seria o oligopólio agora? O oligopólio, ele já é o diferente. Ele é um conjunto de empresas que vai determinar um setor da economia. Então, em geral, esse conjunto de empresas, de organizações, corporações, eles vão impor preços abusivos, eliminam a concorrência comprando pequenas empresas ou mesmo com a sua presença mais forte no mercado, fazendo com que essas indústrias menores, empresas menores, venham à falência, né? Então, temos essa diferença. Então, o monopólio é quando você tem apenas uma única empresa dominando aquele setor da economia e estabelecendo os preços, e o oligopólio é quando você já tem um conjunto de empresas dominando o setor da economia. Essa é a diferença, tá, pessoal?
Outra coisa interessante nessa fase é que a ciência aparece, ela é tomada por essas empresas aí para gerar pesquisa e desenvolvimento. Então, nessa fase surgem os primeiros laboratórios de pesquisas associadas às empresas. Então, surge nos Estados Unidos, surge na Alemanha, a ciência passa ali a servir os interesses dessas grandes empresas, tá? Produzindo, fazendo pesquisas para desenvolver produtos que possam ser mais competitivos, mais ricos. Então você observa isso desde as indústrias farmacêuticas, que têm seus próprios laboratórios e pesquisam determinados tipos de medicamentos, fórmulas. As empresas automobilísticas também vão ter pesquisas desenvolvendo para melhorar seus carros, seus modelos, os seus motores, desde da roda, todos os mecanismos. Então, essas grandes empresas que nós temos hoje no mundo também têm os seus laboratórios, tá? E isso começa nessa fase inicial do capitalismo financeiro. E o desenvolvimento ali de outras tecnologias, como o motor a combustão interna e a consequente utilização do petróleo, né, vai trazer aí novas perspectivas para indústrias automobilísticas e da aeronáutica, uma vez que você tem uma fonte de energia que possibilita uma propulsão mais forte desses meios de transporte, fazendo com que o carro ande mais rápido, fazendo que aviões voem mais altos e também de forma mais rápida. Eles promovem uma expansão e uma dinamização dos setores de transportes. É bem interessante que é nesse momento, por exemplo, quando a indústria automobilística ganha força, as cidades passam a ser modeladas, planejadas em função do automóvel. Não é mais uma cidade que pensa na lógica do indivíduo que vai a pé. Então, grandes cidades, sobretudo ali nos Estados Unidos, passam a ser pensadas, planejadas em função do carro. Isso também vai ter um impacto muito grande na estruturação da rede rodoviária no Brasil. Quando a indústria vai chegando no país, quem chega aqui é a indústria automobilística e ela vai fazer um lobby para que o governo desenvolva uma rede rodoviária, até para poder ter ali um cenário favorável à venda de carros e de autopeças. Isso é bem interessante quando a gente olha também para o lado da industrialização brasileira. Então, o crescente aumento da produção e da industrialização já presente em diversos países aí no mundo acirra a competição entre as empresas e fica cada vez mais necessário a busca de novos mercados consumidores. Então, quanto mais ciência e tecnologia empregadas na produção, acelerando a produção, essas empresas, muitas delas estabelecidas nesses países ricos, nos Estados Unidos, na Europa, elas vão atrás de novos mercados consumidores e também outras regiões fornecedoras de matéria-prima. E aí a gente começa a observar uma nova característica dentro dessa fase desse capitalismo financeiro, que é a expansão ali do imperialismo, das políticas imperialistas, né? Foi nesse contexto aí que ocorreu os avanços de políticas imperialistas na Europa, ali na África e na Ásia, quando esses países, esse continente, melhor dizendo, no caso a África aí, ela vai sendo dividida de acordo com os interesses das potências dominantes, né? Então a conquista e exploração do continente africano pelos países europeus não foi pacífica. Então a gente teve vários eventos violentos, vários povos ofereceram resistência, em muitos casos, no entanto, houve muita destruição das sociedades de povos africanos, com consequente desaparecimento de importantes reinos que haviam na África, tá? Outro ponto também que foi alvo da expansão imperialista foi ali a Ásia, né? Sobretudo no caso a China. Seu crescimento demográfico chamava a atenção dessas potências, né? Que poderiam estabelecer um mercado consumidor muito favorável a elas. Então, já no século XIX, a China atrai as potências imperialistas em busca desse mercado de milhões de pessoas. E aí uma das maiores ocupações também que ocorre naquele continente é na Índia. A Índia tinha vários entrepostos comerciais ali, muitos ali associados à indústria têxtil, que foram destruídos ou arrasados da sua economia por conta do avanço ali das potências imperiais, no caso a Grã-Bretanha, tá? Então, basicamente, países como continentes da América Latina, a África e parte da Ásia, eles tiveram ali uma função definida para eles. Isso vai caracterizar a divisão internacional do trabalho, né? Partilha imperialista estabelecida pelas potências industriais consolidou a chamada de
divisão internacional do trabalho, no qual as colônias ou ex-colônias na África especializaram em fornecer o quê? Matéria-prima aos países industrializados que necessitavam dessas matérias-primas para desenvolver seus produtos. Tá? A gente também observa o imperialismo praticado pelo Japão na Ásia e pelos Estados Unidos na América Latina, né? Na América Latina, onde cada um estabeleceu suas áreas de domínio e tinham também as suas políticas imperialistas nessa parte do globo. Tá? Outra característica que surge aí do capitalismo financeiro são os mercados de capitais. Então, nessa etapa, os bancos assumiram um papel muito importante com a financiarização da produção. Então, como dito, muitos bancos passaram a comprar indústrias para ampliar seus investimentos em determinados setores, ou ao mesmo tempo algumas indústrias passaram a comprar bancos para financiar, para dar um suporte financeiro às suas atividades. Então, por esse motivo, tornou-se aí cada vez mais difícil distinguir do que é capital industrial. O que é o capital industrial? Que envolve também o agrícola, o comercial, o de serviço, do capital bancário, que é aquele capital financeiro especulativo. Então, a melhor definição que se passou a adotar para essa época foi do capital financeiro, quando envolve ali o interesse desses grandes bancos. Isso a gente vê repercussões hoje, quando essa época se consolida ali, por exemplo, nos Estados Unidos, um mercado de capitais. As empresas, elas deixam de ser pertencentes apenas a um grupo familiar, elas vão abrir o seu capital na chamada Bolsa de Valores e outras pessoas podem comprar um pedacinho dessas empresas através de ações, né? E aí essa empresa vai financiando suas atividades. Então, a expansão ali do mercado de capitais é uma das marcas do capitalismo financeiro. E é nas bolsas de valores que nós temos ao redor do mundo, Bolsa de Valores em Nova York, no Brasil com B3, Bolsa de Valores na Europa e na Ásia, que esses capitais vão circulando, essas empresas vão vendendo suas ações. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é quando vão surgindo, por exemplo, as holdings. As holdings são um conjunto de empresas, ou uma empresa só, que ela tem a maior parte de um determinado segmento. Então, aqui eu trago, por exemplo, no Brasil, nosso Brasil, nós temos a Itaúsa, que é uma holding que investe no Itaú, que investe na Alpargatas, que investe na NTS, que é transporte de gás natural, que investe, por exemplo, na Duratex, que é produtos derivados da madeira e produtos de metais e materiais cerâmicos. Então, você tem uma empresa que se especializa em estar investindo nessas outras 4 ramos, tá? Para financiar ali seu crescimento. E qual é aí a teoria econômica que surge naquele momento? Bem, a gente tem que entender o período de 1929, que ocorre uma crise de superprodução lá nos Estados Unidos, fazendo com que a Bolsa de Valores americana entre em crise, quebre, e aí as ideias que sustentavam o capitalismo até então, que era o liberalismo, elas vão ficando em descrédito. Surge naquele momento teorias econômicas, no caso baseada aí por John Maynard Keynes, em que Keynes acreditava que sim, o Estado deveria intervir na economia, sobretudo para evitar essas crises de superprodução, que a mão invisível do mercado, né, que segundo os liberais ajudava a organizar a economia por si só, não precisava do Estado, mas aí Keynes mostra, olha, o Estado tem que intervir na economia para evitar essas supercrises. E foi o que os Estados Unidos fez com um projeto chamado New Deal, né, um novo acordo. O governo americano passou a intervir na economia através de obras públicas. E essa intervenção com obras públicas fez reaquecer a economia dos Estados Unidos à época. Então, as teorias econômicas keynesianas elas ficaram em voga, ficaram em alta durante um tempo, até nova fase do capitalismo se instaurar. E essa nova fase seria aí o capitalismo informacional, é o estágio mais recente do desenvolvimento da economia mundial, né? Nós vamos ver que o início da terceira revolução industrial, também conhecida como revolução técnico-científica informacional, como já é dito pelo Milton Santos, tá? O capitalismo atinge o período informacional.
Essa nova etapa ali começa a se desenvolver logo depois da Segunda Guerra Mundial, mas se intensifica ali por volta de 1970, 1980, quando diversas tecnologias elas vão contribuir para aumentar a produtividade econômica e acelerar os fluxos de matérias e fluxos imateriais, como os capitais, né, que são os fluxos imateriais de informação, acelera a circulação de pessoas no espaço geográfico, tá? E aí um quadrozinho que eu trago aqui para a gente entender exatamente o que é esse capitalismo informacional, tá? Então ele vai ser marcado ali, ó, pelo avanço de tecnologias, certo? Que impulsiona a produção industrial e o sistema financeiro. Ela vai ser caracterizada, ó, pelo fundamento mais principal dela, que é característica fundamental da etapa, é o crescimento e a importância do conhecimento. A ciência, a pesquisa, elas passam a ser fundamental para o desenvolvimento de novos produtos, de desenvolvimento de novas ações que gerem lucro, tá? Na sequência, a gente vê aí tecnologias empregadas na indústria como a robótica, né, permitindo então grande aumento de produtividade. Não só a robótica acompanhada de uma automação cada vez mais presente nos setores produtivos e hoje com a inteligência artificial entrando nessa jogada. Muitos teóricos já estão estudando, muito já está um debate já em desenvolvimento sobre a aplicação da inteligência artificial associada à automação, criar aí um desemprego estrutural muito mais acentuado do que nós vimos em fases passadas. O que é o desemprego estrutural? Desemprego estrutural é quando você tem perca de postos de trabalho devido à incorporação de tecnologias de automação que fazem com que se contratem menos pessoas para exercer determinada função. E isso vai se intensificar com o uso de tecnologias do tipo inteligência artificial, que vocês devem ter acompanhado, por exemplo, sobre o ChatGPT. Tem até vídeo no canal, vou deixar aqui linkado para vocês observarem, tá? Então, o ChatGPT é uma das tecnologias de inteligência artificial que surge aí dentro dessa jogada e pode ampliar o quadro de desemprego estrutural. Fala-se até de pessoas inempregáveis, pessoas que não teriam condições de ser empregadas na nova economia que vai se apresentar no século XXI. É bem preocupante. Também temos o avanço de tecnologias da informática que vai permitir um maior fluxo de circulação de capitais. Um exemplo que eu trago aqui, um exemplo bem simples, mas serve, que é o Pix. Hoje em dia você consegue fazer transferências bancárias muito mais rápido, com mais comodidade a qualquer hora do dia e da noite, para qualquer pessoa. Antes, quando a gente pensava fazer uma transferência, no banco, horário de funcionamento, aquelas coisas todas, então está ficando cada vez mais fácil fazer com que o capital, o dinheiro circule. No mundo globalizado de hoje, a crítica até que o Milton Santos faz é que é muito mais fácil circular dinheiro e mercadoria do que pessoas, né? Muito se falava que na globalização a circulação de pessoas ia ficar mais fácil, mais fluida. Só que o que a gente vê é o contrário, né? É mais difícil circular, há barreiras físicas. Por exemplo, um mexicano não pode ir tão facilmente para os Estados Unidos, fronteira lá, né, temos, ou os Estados Unidos exige visto para entrar no seu país, tá? Então a gente tem essas situações, essas contradições dentro do processo da globalização. E no capitalismo informacional, qual é a doutrina econômica que se estabelece, que dá sustentação a essa fase? É o chamado neoliberalismo. É uma releitura ali do liberalismo clássico, né? Diferentemente aí dos anteriores, dos teóricos anteriores, os neoliberais não creem na regulamentação espontânea do mercado. Lá, os liberais falavam ali da mão invisível do mercado que autorregularia a economia. Aqui já os neoliberais não vão acreditar muito nisso. Só que eles acreditam assim, olha, o mercado pode ter uma regulação do Estado, mas é uma regulação mínima. O Estado, ele não deve intervir tanto na economia, ele deve intervir minimamente. Tanto é que daí vem aquela expressão, o Estado tem que ser mínimo, né? O Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que parar de ter indústrias estatais e privatizar as que estão aí. Então, dentro desse processo neoliberal, a gente vai observar muitas empresas estatais sendo
privatizadas. É o caso quando acontece na história da industrialização brasileira, que a partir ali da década de 1990, muitas indústrias estatais, empresas estatais que tinham sido criadas, por exemplo, no governo Getúlio Vargas, no governo Juscelino Kubitschek, elas vão passando por um processo de privatização. Tá? E os dois maiores teóricos que a gente tem nessa área, né, nós temos Alexander Rustov e Milton Friedman, que são os mais conhecidos aí defensores do neoliberalismo. Tá? Então, superada a crise aí, o que acontece? Superada que crise? A gente tinha até então o keynesianismo, era uma doutrina econômica que foi tendo força até ali os décadas de 1980, quando não deu mais sustentação, outras crises foram se estabelecendo, tá? E aí o neoliberalismo vai entrando como uma nova corrente que estava se colocando no lugar. Então, superando a crise com a retomada de crescimento, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, começa a surgir grandes conglomerados que vão evoluir para grandes incorporações e, finalmente, grandes transnacionais. E aqui tem um mapinha muito bacana que mostra que a quantidade de produtos ofertadas no mercado e que muitos desses produtos são das mesmas empresas, né? Da Nestlé, da P&G, Pepisco, Coca-Cola, Johnson & Johnson. Então a gente percebe que há poucas empresas grandes assim que comandam essas grandes marcas, que estão por trás dessas grandes marcas. Acho que o nome dessa imagem ela como diz, a escolha é uma ilusão, algo assim do tipo, de alguém que criou, mostrando aí como é uma ilusão a questão da escolha de produtos. Você sempre pode pensar que está escolhendo, e quando vai ver, está escolhendo uma dessas marcas aí que estão no mercado, essas grandes marcas que têm ações nas bolsas de valores, que influenciam ali as políticas nacionais de determinados países, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha, um pouco mais extensa. Se você gostou, dá o like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para dar uma ajuda aí. E eu, professor Rodolfo, conto com o seu apoio e até o próximo vídeo. Falou!